Nesse trabalho, vamos falar sobre o livro Fé e Razão no Mundo da Tecnociência. Temos como conteúdo o artigo que contém informações sobre o trabalho do livro Fé e Razão no Mundo da Tecnociência, que foi escrito por Urbano Zilis, que constitui na leitura do capítulo Fé e Razão no Mundo da Tecnociência, e o capítulo retrata assuntos como a relação histórica entre teologia e filosofia, o conceito cristão de fé, a relação entre teologia e ciências modernas e fé e razão no mundo da tecnociência. Temos como objetivo mostrar a influência da fé e da razão no ramo científico, alguns conceitos sobre fé cristã e relações da teologia cristã com a filosofia e as relações entre as ciências modernas e a teologia. Temos como introdução do capítulo que a busca pelo conhecimento de mundo é limitada à razão humana, porque vivemos em um mundo em que a cultura é cada vez mais determinada pela tecnociência e pelas crenças religiosas, onde o homem moderno tentou subordinar tudo ao poder da razão humana, e por isso devemos entender o contexto de mundo em que vivemos para compreender o valor das crenças. No conteúdo do livro, entendemos que o conceito de conhecimento humano não começou com o surgimento das ciências modernas. O conhecimento científico, ele se emerge do conhecimento comum, além do fato de que somos compostos de emoções e sentimentos e não somente pela parte da razão. E as ciências modernas se orientam na objetividade e na calculista racionalidade. E desde os tempos dos apologistas, a teologia pressupõe que a fé cristã pode e deve ser responsabilizada sobre o fórum da razão. No entanto, a postura da Igreja Católica procedeu de uma maneira totalmente infeliz na relação entre fé e razão, entre fé e ciência nos tempos modernos. E devemos distinguir o que é conhecimento científico e o que é abuso. A Igreja utiliza de tradições intocáveis, como a doação constantina e das traduções erradas da Bíblia e outros textos antigos como critérios decisivos para a introdução catequética e para a dogma. Na introdução do capítulo, ele nos traz a seguinte pergunta: ainda podemos crer no Deus revelado em Jesus de Nazaré sem renunciar à honestidade intelectual? Podemos responsabilizar nossa fé em Jesus, o Cristo, perante a razão crítica de como está expressa na atual filosofia e nas ciências modernas? Não é a fé cristã uma maneira hábil de acomodar-nos às coisas como são, fugindo de nossas responsabilidades nesse mundo para o mundo do além, tornando-nos um obstáculo para o desenvolvimento humano em nosso planeta? São Pedro, o primeiro Papa, alerta em sua primeira carta que os cristãos devem saber dar as razões de sua fé, a esperança, a quem a solicita. E para responder tais questões, podemos assumir diferentes atitudes. Alguns refugiam-se no fideísmo, do creio porque é absurdo, procedendo como se o sujeito que crê não fosse o mesmo que pensa e usa os produtos da ciência e da técnica. Outros recorrem ao fanatismo, querendo adaptar o mundo às poucas ideias, geralmente não próprias, tornando-se seus escravos. Ainda outros adotam um fundamentalismo de um passado longínquo, interpretando, interpretando textos sagrados, lendas e mitos literalmente fora de seu contexto histórico e vital, transportando a mensagem de ontem ao mundo real de hoje sem traduzi-la. Do São Agostinho e São Tomás de Aquino, podemos afirmar que existe um conflito entre a fé e a razão, e podemos entender
que o que causa esse conflito, pois tanto a fé e a razão vêm de Deus. Essa afirmação perdeu sua credibilidade durante os anos por causa do mundo ateu da tecnociência. A ciência não precisa da fé cristã, mas precisa da sua competência. E o objetivo da ciência é produzir o conhecimento e não a fé. A relação histórica entre a teologia e a filosofia. No capítulo Relação histórica entre a teologia e a filosofia, embora é usado o termo teologia, ela não é pelos religiosos, ela não é necessariamente, ela não começou a ser usada pelos não é cristã. Ela só foi usada no século XIX, muito tempo depois, e é um valor muito importante, porque a teologia, ela... Também o termo filosofia vem do verbo filo, e sofia, que é pensar. É muito importante, pelos princípios que tem, e antigamente os filósofos não acreditavam na existência de Deus. Com isso, a diferença foi Santo Agostinho, que foi um dos filósofos muito importantes para todos os pensamentos, que era um cristão, que ajudou muito na concepção da filosofia para o mundo. E a teologia, ela é muito usada, é muito importante, e dependente da sua religião. No capítulo Relação entre Teologia e Ciências Modernas, é possível entender a relação entre a teologia e as ciências modernas, e como esses dois temas têm uma ligação. Os renascentistas não se interessavam pela alquimia e pelo ocultismo, sobretudo pela ciência. Nessa época começaram as teorias sobre o mundo e o nome em busca da nova ciência e razão. O filósofo Francis Bacon formulou uma proposta que ficou conhecida como método da indução para os procedimentos científicos. Essa mudança de atitude revolucionária repercutiu na cosmologia, conduzindo-a às descobertas de Galileu na virada do século XVII, de que a Terra não era o centro do universo. Com um telescópio feito por ele mesmo e suas anotações, foi descoberto o heliocentrismo, proposto 70 anos por Copérnico. Com isso, provou que os antigos gregos e a Igreja estavam errados sobre esse assunto científico. Contudo, errou a procurar argumentos para sua própria teoria na Bíblia. O conhecimento humano não começou com as ciências modernas. O conceito aristotélico tomista da ciência está relativizado e superado. Atualmente, a ciência não possui um conceito unívoco. Nos tempos modernos, as ciências particulares separam-se do tronco comum da filosofia. Cada ciência tem uma atenção para determinadas partes do mundo, enquanto a filosofia tenta dar uma explicação daquilo que a razão indaga. A ciência considera o aspecto da realidade, enquanto a filosofia considera o significado para o homem. Todo ser humano tem o direito a ter acesso à educação e ao conhecimento. A formação no campo da ciência é essencial ao desenvolvimento humano no planeta. Atualmente, a língua comum não é mais o latim, mas o da tecnociência. Antes matávamos e morríamos em nome da fé. E atualmente matamos e morremos em nome da ciência. A razão e o objetivo científica obtêm grandes objetivos para a humanidade, mesmo que os conhecimentos científicos não irão resolver todos os problemas humanos. No capítulo Fé e Razão no Mundo da Tecnociência, diz sobre a influência da fé e da razão na tecnociência. A teologia é a ciência ou a sabedoria de fé e da razão. A fé envolve o ser humano em sua globalidade e o compromete
No capítulo Fé e Razão no Mundo da Tecnociência, diz sobre a influência da fé e da razão na tecnociência. A teologia é a ciência ou sabedoria da fé e da razão. A fé envolve o ser humano em sua globalidade e o compromete. A teologia pode ser filosófica ou cristã, por isso o termo, com um novo significado de conhecimento e saber acerca do Deus dos cristãos. Foi acolhido lentamente por esses. A formação teológica tornou-se refém da metafísica grega, tornando o nosso discurso simplesmente irrelevante para o povo, porque não atinge o núcleo pessoal. A filosofia e a teologia são úteis e necessárias, mas a teologia cristã não se identifica com uma interpretação sociológica ou filosófica. O problema da escolástica era levar o ser humano à compreensão da verdade revelada, no período entre o século IX até o fim do século XI. Ela se caracterizou pela confiança na harmonia intrínseca e substancial de fé e razão e na coincidência de seus resultados. Tomás de Aquino elaborou uma doutrina na relação entre fé e razão. Fé e razão são modos diferentes de conhecer. Fé e razão, filosofia e teologia não podem se contradizer, porque Deus é o autor comum de ambas. Embora a razão não seja suficiente para conhecer as verdades fundamentais de ordem natural e seja autônoma no estudo das coisas naturais, é incapaz por si só de penetrar nos mistérios de Deus, mas a razão pode prestar um grande serviço à fé, seja para ilustrar, por meio de semelhanças ou dissemelhanças, as coisas que pertencem à fé, seja para opor-se às coisas que não são ditas contra a fé. Para falar com credibilidade sobre Deus ao homem no mundo de hoje, pressupõe-se que o teólogo primeiro ouça o que ele nos tem a dizer, ou seja, não basta falar sobre ele.